Então, descobrir o perfil do seu cliente é crucial para a sua negociação. E são coisas simples, ferramentas que estão aí disponíveis, não é nada muito difícil de estudar. Mas o comportamento, o discurso adequado para esse cliente é muito importante, tá? A gente já falou muito sobre persona, sobre identificar essas personas, mas além disso tem alguns comportamentos que são sistemas representacionais que ditam a forma adequada de você se comunicar com esse cliente, tá? Isso é PNL, Programação Neurolinguística, para quem não conhece, que é uma das ferramentas que a gente tem para poder melhorar atendimento, melhorar vendas, enfim, elas podem ser usadas em outras áreas, mas é muito utilizado também na área de vendas. E a gente tem três características, né, três tipos de sistemas representacionais. Um deles é o sinestésico. O sinestésico é a pessoa que sente. Então, ela está ligada a sensações. Ela geralmente, quando ela vai para um atendimento presencial, ela tem necessidade do atendimento presencial, porque ela tem que pegar nas coisas, ela tem que sentir o gosto, ela tem que sentir o toque do tecido, ela tem que a música ambiente faz sentido para ela, tá? Então, às vezes esse comportamento não está sendo respeitado ou evidenciado na forma de atendimento pelo fornecedor. E são tipos de características de comportamento muito fáceis da gente identificar, porque existe uma infinidade de estudos sobre o comportamento humano. Alguns são muito difíceis da gente identificar. Por quê? Porque estão atrelados muito à essência do indivíduo e não ao comportamento. E aí fica mais difícil a gente identificar qual que é o tipo, qual que é o tipo de pessoa, né, de segmentação que você está adotando dentro daquele estudo que você está se aprofundando. Então, os sistemas representacionais da PNL, ele é, na minha opinião, a forma mais fácil de você identificar o comportamento do seu cliente. Então, o sinestésico é esse cliente que vai sentir, que vai querer ver o vídeo, ele vai se emocionar com o vídeo, ele quer pegar o papel do álbum, ele passa a mão no tecido, então ele identifica com as sensações, né, que ele tem. Já o auditivo, ele quer ouvir, tá? Ele quer ouvir a sua história como fornecedor, como que você começou, um caso que você tem para contar. Então ele é muito de ouvir, ele é perceptivo, ele consegue lembrar de algumas coisas. Lá na frente ele vai lembrar de alguma coisa que você contou. Então ele é extremamente auditivo, tá? E o visual é aquele que vê, ele é muito apegado à visão, né? Tudo que é muito visual. Então, o senso dele é extremamente estético, é a coisa que chama atenção. Geralmente, o visual, ele conversa com as mãos, ele gesticula muito. O auditivo tem um olhar mais mediano, as manobras da mão dele, quando ele está falando, são atitudes menos impactantes. E o sinestésico já é uma pessoa que não interage muito com o corpo, né, assim, no sentido de falar com o corpo, mas ele abraça muito, ele toca muito, enfim, ele se conecta através do toque com as pessoas. Então, esses três tipos, né, de comportamento é muito interessante a gente analisar. E, recentemente, existe o comportamento que eles chamam de digital, que é o que ouve e... Fala aí pra mim, entra aí, eu não... Aí a gente corta aqui, tá? Onde que tá mesmo? Ouve, aqui ó. Ouve e entende. E entende, tá? Porque não basta ouvir, ele precisa de mais dados para tomar uma decisão. Aqui é muito comum, faltou um Lzinho aqui é muito comum ele ter dificuldades com leitura, ele se comunicar muito de uma forma digitalizada, enfim. Essa necessidade de incluir esse 4 tipo, ela é recente porque a forma de consumir, a forma de nos comunicarmos mudou muito nos últimos 15 anos. Então foi tendo necessidade de aprofundar nessa área. Então esse comportamento a gente consegue perceber no cliente. Então a forma como você vai atender, esse discurso que você vai adotar, ele tem que se adequar para quem você está falando. Tanto se adequar para a sua persona, que é o tipo de pessoa que você está buscando, né? Ele tem que se adequar, porque às vezes você tem mais de uma persona, e ele tem que se adequar também ao comportamento. Olha só,
Para um auditivo que gosta de ouvir, ele gosta de ouvir detalhes. Então, quando você fala que vai casar em determinado lugar e você já fez um evento lá, você vai falar de detalhes. Nossa, mas você percebeu aquele detalhe que tinha? E aí você conta e narra o que aconteceu, conta um caso, enfim. Então, você consegue vincular ele a uma forma de ele absorver melhor e se conectar com você. Ele percebe que você está falando a linguagem dele. E você pode ser um sinestésico e falar com auditivo, pode ser um sinestésico e falar com visual. Eu, por exemplo, muitas pessoas acham que eu sou visual. Por quê? Porque eu gesticulo muito, mas eu me acho sinestésica. E, na verdade, a gente tem um pouquinho de cada um, com um dominante, né? Vamos dizer assim, um é o copinho cheio, o outro é o copinho médio. No meu caso, o auditivo é baixo. E o meu visual, ele é meio. Eu não tinha o visual desenvolvido, eu desenvolvi com o tempo. Então, os sistemas representacionais, eles podem mudar ao longo da sua vida, porque você acaba desenvolvendo alguma habilidade que você sabe que não era legal você ter ela com deficiência e você se esforça para fazer, ou seja, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, a minha zona de conforto é sinestésica. Eu gosto de pegar no tecido, eu gosto de sentir, eu gosto de estar conectada com as sensações, né? Já o auditivo meu, eu não sou muito de ouvir, eu sou mais de falar do que de ouvir, e eu desenvolvi muito a ferramenta visual porque eu tinha dificuldade de fala, eu tinha dificuldade de falar em público, e eu precisava disso para me desenvolver profissionalmente. Então eu acabei indo atrás das ferramentas, né? E acabo tendo hoje uma característica das pessoas acharem que eu sou visual, apesar de não me identificar como visual, né? Então isso também é muito do que a pessoa consegue se adaptar ao meio que ela tá. Ela pode ter uma essência, mas ela consegue mudar o comportamento dela para que ela possa ter uma característica diferente se ela tiver que desenvolver pessoalmente ou profissionalmente. E para o cliente é muito importante. Então você pode ser qualquer um desses aqui e atender um perfil igual ou diferente do seu. Tanto que tem muita empatia que vem assim, você bate com o santo do cliente rapidamente, porque geralmente vocês têm o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo dentro dos sistemas representacionais, vocês são iguais, então faz muita conexão, a conexão é rápida, é instantânea. Já se um cliente, se o fornecedor for visual e ele atende um sinestésico, ele é muito falante, o sinestésico é completamente perdido, né, porque ele acha que é quase uma poluição visual. E se ele não é auditivo e tem dificuldade de ouvir, ele vai também achar que você fala muito alto, que você está com dificuldade de se comunicar ou está sendo excessivo, né? Então o visual ele tende às vezes a atrapalhar muito a negociação para clientes que são sinestésicos e auditivos, e assim como todos, né? O fornecedor sinestésico e o cliente visual, ele desperta no cliente uma antipatia, porque ele acha que o fornecedor é muito lento, que ele é muito apegado a detalhes, que ele está querendo sentir demais a coisa. Mesma coisa, se o fornecedor for auditivo, ele acha que o fornecedor fala muito, ele tem dificuldades porque ele não sabe ouvir, né? Ele é mais de ver, ele quer ver aquilo ali, ele quer ver aquilo que ser concretizado, né? E é isso, então todas essas ferramentas de comportamento, de entender realmente como que as pessoas elas se comportam, tanto em essência quanto em personalidade, elas ajudam você a identificar no cliente algumas características que pode fazer com que você melhore o seu atendimento. Já aqui, a gente tem uma outra metodologia que eu gosto muito, que é a metodologia DISC. A metodologia DISC é uma metodologia que não é tão fácil quanto os sistemas representacionais. Você não consegue, em poucos segundos, identificar a característica dessa pessoa. Por quê? Às vezes ela pode ter um comportamento que mascara essa essência dela, tá? E o DISC varia ao longo da vida. Então, em determinados momentos da vida, você pode estar com uma característica maior e depois de um tempo mudar completamente, tá? Então, não é só você desenvolver uma habilidade que você não tinha, uma forma de você comunicar que você não tinha. Você realmente pode mudar completamente, de acordo com o meio que você está, de acordo com as pessoas que você convive, de acordo com a sua experiência de vida, você pode ir dosando essas 4 características, tá? Então, baseado na metodologia DISC, a gente tem algumas nomenclaturas diferentes, então tem algumas pessoas que chamam aqui D de dominância, I de influência, o S, né, no caso de estabilidade, porque é em inglês estabilidade, o C de cautela, e algumas outras nomenclaturas que chamam como executor, comunicador, planejador e analítico, que eu acho mais fácil a gente familiarizar. Então, a pessoa que é executora é aquela muito prática, ela quer executar, né? Ela quer concretizar, ela quer rápido, vamos supor que ela está organizando o evento dela, ela quer
assinalar o checklist o mais rápido possível. Ela sente que cada fornecedor que ela contrata é uma eliminação, é uma coisa que ela já fez, é uma entrega dela, tá? O comunicador não, ele quer entender, ele quer ser ouvido também, né? Ele quer se comunicar melhor, ele quer conhecer profundamente os fornecedores, ele quer uma interação, uma conexão. Então, às vezes, a conexão é muito importante para esse cliente aqui, mas não é para esse, tá? E o planejador não, ele já vai planejar cada item que ele vai selecionar para o casamento dele. Ele vai no detalhe, ele vai na característica de cada fornecedor, ele faz um mapa, ele estuda, faz muitos orçamentos do mesmo segmento, para daí ele tomar a decisão para fechar. E o analítico, ele vai analisar tudo, todo o comportamento do fornecedor. Então, às vezes, ele deixa de fechar com o fornecedor por causa do comportamento dele. Agora, identificar essas características do seu cliente é uma atividade difícil porque ela não é muito fácil de você perceber num atendimento inicial. Mas por que ela é importante? Porque ao longo do caminho, né, entre você fechar e executar, esse processo é de suma importância para que ele possa gerar você consiga gerar mais, superar as expectativas do que ele... Para que você consiga superar as expectativas desse cliente, é importante que você se preocupe com toda a trajetória, entre fechar o contrato, executar e entregar aquele serviço ou produto. Então, o DISC, ele pode te ajudar nesse caminho, porque às vezes você percebe que um cliente é extremamente detalhista, ele é mais planejador, ele quer detalhar aquele processo, então você vai para isso aqui. Outro cliente é extremamente prático, ele não quer ficar com muito detalhismo, às vezes ele quer fechar dois segmentos com o mesmo fornecedor, tipo fotografia e filmagem, porque ele é prático, não é por questão só de valores, é por questão de praticidade. Então, você tem que perceber como que é o comportamento do seu cliente e facilitar para ele também. E essa metodologia diz que é sensacional para você recrutar a sua equipe. Então, eu utilizo ela em todas as pessoas que eu recruto, em todas as minhas sociedades, antes de virar sócio, eu apliquei o DISC porque ele é importante para você entender se você está tendo uma diversidade dentro do seu time. Não adianta o seu time todo ser executor. Ninguém vai planejar, ninguém vai se comunicar bem, ninguém vai fazer a parte analítica, ou seja, o que aconteceu, olhar para o passado, vamos fazer diferente. Então é muito importante que dentro do time da sua empresa, se você não for sozinho, você tente pessoas que são complementares a você, tá? Então isso é muito importante também para que você consiga crescer e otimizar os seus atendimentos, porque o outro, por ter uma experiência, uma diversidade diferente da sua, um conjunto de cultura e, enfim, ele pode contribuir muito na forma de você, inclusive, atender um cliente como ele.